Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Eu vou conversar agora com o deputado do PDT, deputado Paulo Ramos. Paulo Ramos foi indicado pelo Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro como um dos deputados mais atuantes de 2011. É um prazer muito grande falar com o senhor. Eu gostaria que o senhor informasse como é que o senhor recebe essa notícia de ter sido, mais uma vez, indicado pelo Comitê de Imprensa, votado como um dos deputados mais atuantes do Rio de Janeiro, e gostaria que o senhor fizesse um balanço de 2011 e quais são as perspectivas para 2012. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de ficar feliz com esta avaliação, porque os jornalistas que acompanham os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, que como acompanham permanentemente, eles têm uma avaliação que eu considero abalizada. Eu fico contente por ter sido avaliado, juntamente com alguns outros companheiros, em função da minha atuação. Naturalmente, é uma forma de corresponder à confiança daqueles que votaram, mas às expectativas daqueles que também não votaram. Então eu aqui procuro, defender o serviço público, defender os servidores públicos, defender os trabalhadores, defender o desenvolvimento do Rio de Janeiro na perspectiva também da prestação de serviços públicos de qualidade e também na distribuição da renda. Então, eu procuro estar sempre antenado com tudo aquilo que vai acontecendo no Estado e com as reivindicações das diversas categorias. E não quer dizer que eu seja um inimigo do capital, mas a minha atuação é sempre na perspectiva de homenagear o trabalho. Então, o ano de 2011 foi um ano de muita luta, um ano muito difícil, porque em relação ao servidor público, o governador Sérgio Cabral foi reeleito com 66%. Naturalmente, esta reeleição talvez tenha respondido como se legitimando o seu primeiro mandato. Mas nós sabemos que o serviço público, mas especialmente o servidor público, não experimentou benefícios. O governador, na campanha primeira, se comprometeu com muita coisa. Os servidores da saúde sem plano de cargos, carreiras e salários. Os servidores da educação lutando para incorporar vantagens concedidas a conta-gota. Os da segurança pública na luta. Saúde nem plano de cargos, carreiras e salários tem. Então, é uma luta continuada. Temos outros setores do serviço público, assim, de menor visibilidade, área da assistência social, várias áreas, pessoal do DR, categorias que estão assim abandonadas. Você pega o contra-cheque, imaginar que temos servidores com contra-cheque, com vencimento base, R$151, R$158 ainda. Quer dizer, um atraso. E quando olhamos os resultados, na educação agora, quantas mil crianças sem escolas, fechando escolas noturnas, enfim, fechando hospitais, Instituto São Sebastião, Pedro II, quer fechar o IASERJ. Então, situação no Rio de Janeiro, só mesmo uma propaganda muito cara foi capaz de fazer com que o governador alcançasse uma votação, uma reeleição com um percentual tão expressivo. Mas agora estamos verificando o drama da população no Rio de Janeiro. Chega na questão do metrô, uma tragédia. A questão das barcas, outra tragédia. Os trens urbanos. Então, afinal de contas, proclamar êxito na segurança pública, que diminuiu alguns índices de criminalidade, assim, no ano de 2010, foram 4.700 e poucos homicídios. E no ano de 2011, 4.200. Diminuíram tanto por cento, 15%. Isso é uma tragédia, pô. Então, para o ano de 2012, estamos começando aí essa mobilização expressiva dos profissionais da área da segurança pública, que o governo se reelegeu através do êxito na sua política de segurança pública. Um êxito, para mim, completamente duvidoso, porque significou o massacre das comunidades faveladas. Massacre. Para implantar a UPP no Complexo do Alemão foram operações policiais, 2 que ceifaram 29 vidas. As arbitrariedades. Então,
pessoal da segurança pública, já que o governo proclama êxito na sua política de segurança pública, como é que os profissionais da área não têm uma remuneração digna? O governo leva vantagens proclamando uma política e os executores da política ficam abandonados. Então, é um movimento que começa já em fevereiro, começou em janeiro, quer dizer, explodiu no início, já no segundo ano, do segundo governo Sérgio Cabral. Isto vai atrair outros setores? Claro que vai. Então, vamos ver o que acontece no Estado. Está aí o Carnaval, a população está apreensiva e tem que ficar apreensiva. Não apenas em relação à segurança, mas em relação a tudo. Em relação ao transporte, em relação ao atendimento à saúde, em relação a tudo. Então, eu acredito que em muito pouco tempo está ficando impossível ao governador Sérgio Cabral, mesmo com o massacre da publicidade do seu governo, ocultar a verdade. Deputado, agora de manhã, às 11 horas, foi votada a mensagem do governador, foi votado o substitutivo. E o senhor foi o único deputado que votou contra. Todos os deputados votaram favorável, alguns depois comentaram quais foram suas posições. Agora, por que o senhor foi o único que votou contra? Eu imagino que eu não possa, ninguém em sã consciência pode fazer um discurso contra a mensagem, dizendo que ela não atende, que está muito longe daquilo que é reivindicado pelos interessados, e votar a favor. Se eles reivindicam um piso de R$ 3.500, eliminada a política de gratificação, o governador dá um piso de 1.200 e pouco, dá mais R$ 100 de vale transportes e mantém a política de gratificação, como eu posso votar favoravelmente a isso? Eu não posso, pô. Eu não posso acender uma vela a Deus ou ao diabo. Eu lamentei muito ter sido o único voto contra. Lamentei, porque dá a impressão de que o governo atendeu. Isso até contribui para fragilizar o movimento. Mas o grave nisso tudo, mais grave ainda, que ao votar da forma afobada como votou, a Assembleia Legislativa deixa de ser um instrumento de mediação. Quer dizer, se depender da Assembleia Legislativa, já está tudo consumado. E a Assembleia que vão fazer? A Assembleia Legislativa, ao contrário, deveria mediar as negociações. Já que o governador não recebe, a Assembleia Legislativa deveria provocar esse encontro, para que os interessados negociassem diretamente com o governo. Mas não a Assembleia Legislativa, por sua quase totalidade dos presentes, apoiar a mensagem do governo e alguns ainda encabulados fazendo discursos contrários. É duro verificar isto, é um equívoco político grave, pô. Gravíssimo. Por quê? Porque, no fundo, quando votam a favor da mensagem do governo, mesmo com algum pendurucário diferenciado, estão dizendo que o governo está atendendo. Então eu não posso fazer um discurso de que a mensagem não atende, está muito longe do que é pretendido, não faz justiça ser o Estado do Rio a segunda economia da federação e sendo a penúltima em pagamento de seus servidores da área da segurança, como de resto dos demais servidores. O Rio de Janeiro não é só o penúltimo para os profissionais da segurança pública, talvez seja o último pessoal da saúde e da educação, nem o Piauí. Então, é tudo muito lamentável, porque aqui na casa, eu digo assim, né? Eu venho lá de Realengo, e na minha formação lá, na minha formação política, na minha formação ideológica, os velhos diziam assim: a ideologia tem que ser decorada para não vacilar em nenhum momento. Às vezes você tem formação política, não é isso? Mas a formação não é capaz de impedir a vacilação. Aqueles que são contrários e que votaram favoravelmente a proposta do governo vacilaram. Mas tenho certeza que foi um descuido, que eles vão continuar lutando e brevemente teremos aqui uma oposição unida, consolidada e coerente. Obrigado, deputado. Acesse sempre o portal tvprefeito.com e fique informado da política e dos políticos do Rio de Janeiro e do Brasil.